Olá, meus amores, bom dia. Mais uma sexta-feira, finalizando a semana aí, né? E vamos dar continuidade à disciplina de História, dar continuidade à unidade 6 que nós iniciamos na aula passada. Estamos falando aí sobre a construção de uma nação, né? Como que a nossa nação foi construída ao longo da história. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o papel dos jesuítas, dos bandeirantes, qual que era, na verdade, o objetivo dos jesuítas aqui, dos bandeirantes também. Falamos um pouco sobre esse conflito entre esses dois, que na verdade aconteceu porque o interesse deles era diferente. Enquanto uns queriam catequizar os índios, inserir o índio na sociedade, outros já queriam escravizar os índios. Então houve esse atrito aí entre os jesuítas e os bandeirantes, que ficaram conhecidos como bandeirantes, porque aonde iam levavam bandeiras, né? Então, hoje nós vamos falar também dessa continuação aí, dessa busca pela liberdade. Nós vamos falar um pouco de Minas Gerais e Bahia, né? Minas Gerais, aonde houve a Inconfidência Mineira, chamado de Inconfidência, que é como se fosse uma traição à coroa portuguesa, porque as pessoas estavam insatisfeitas, porque Portugal começou a cobrar impostos em cima de impostos das pessoas, né? Veio o quinto, depois veio o derrama, que vocês vão saber um pouco mais aí hoje. E as pessoas ficaram revoltadas com essa situação e queriam a sua liberdade. Então, Tiradentes, uma das pessoas aí que faziam parte da elite de Minas Gerais, aí desse grupo que queria essa liberdade, foi a pessoa que pagou um alto preço com a própria vida pelo fato de tentar fazer isso, né? Depois, a Bahia, um grupo de pessoas que já não era da elite, era um grupo de pessoas que não faziam parte da elite, mas que queriam sua liberdade, né? Queriam sua liberdade, queriam sua força de expressão, queriam ter o direito de ter aquilo que eles buscavam e trabalhavam para ter, mas que nem chegaram a conseguir fazer algo. Por quê? Porque eles também foram condenados à morte pela coroa portuguesa antes mesmo de conseguir fazer alguma coisa. Então, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre Minas Gerais, sobre a Inconfidência Mineira, sobre Tiradentes, sobre esses impostos cobrados pela elite, pela coroa portuguesa, e vamos falar também sobre a questão da Bahia, quando ela buscou aí também essa liberdade para trabalhar, para explorar o estado e tudo mais. Bom, nós vamos dar continuidade aí, então, na página 163, já iniciando aí com Você Sabia. Esse Você Sabia, eu gostaria que vocês já grifassem ele aí, para que vocês tivessem uma informação a mais, né? Muitos senhores de engenho pagavam aos bandeirantes para que atacassem e destruíssem quilombos formados por escravizados fugidos das fazendas. Dentre os bandeirantes mais conhecidos, está o grupo liderado por Domingos Jorge Velho, que em 1649 descobriu a localização do Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos e mais importantes da história, destruindo e matando seu líder, que foi Zumbi dos Palmares. Então isso repercutiu muito na história, né? Foi ele que destruiu esse quilombo. Era um quilombo que tinha uma grande importância para esses escravos, que abrigava esses escravos que fugiam da escravidão. Agora nós vamos falar aí um pouquinho sobre aquilo que eu disse no início, sobre Minas Gerais, né? Um sopro de liberdade em Minas Gerais. Por volta de 1690, os bandeirantes descobriram minas de ouro e diamantes no interior da colônia, em especial na região atual de Minas Gerais. Grifem aí. Com essa descoberta, milhares de colonos migraram em direção às minas descobertas. Então, o que aconteceu? Minas Gerais começou a ficar populoso, né? A sua população foi aumentando, porque muitas pessoas saíam de onde estavam para ir até Minas Gerais em busca desses tesouros, né? Dessa riqueza, do ouro e do diamante. Grifem aí. A grande migração fez surgir um novo tipo de sociedade, com características mais urbanas e mais diversificada nas suas atividades produtivas, chegando a ser a região mais populosa e rica da América Portuguesa, que naquela época o Brasil ainda pertencia
né? Era uma colônia de Portugal. Devido à sua importância, em 1720, a coroa portuguesa criou a capitania das Minas Gerais, até Minas Gerais. Para ter o controle dessas atividades produtivas na região, porque eles queriam ter o controle, a coroa não podia perder o controle, ela tinha que dominar aquilo que estava acontecendo. A coroa portuguesa criou instituições que visavam garantir a posse sobre as pedras e o metal encontrado. Era como se fosse leis, né? Você encontrava, mas você tinha que pagar um preço por isso. Grifem aí. As principais foram as câmaras municipais para cada vila fundada. Então, eles criaram uma câmara municipal para cada vilinha que foi fundada dentro do estado de Minas Gerais, tá? Que organizavam e controlavam as atividades comerciais, tais como a pecuária, o comércio de diversos tipos de produtos e alimentos e a prestação de serviços. E as casas de fundição. Então, além das câmaras, eles também criaram as casas de fundição, onde o ouro era derretido, transformado em barras e marcado com um selo real. Ou seja, para mostrar que aquilo ali pertencia a eles. Continua grifando. Outra forma de controle criado pela coroa foi o quinto. O que era esse quinto? Era o imposto pelo qual 20% de toda a extração de ouro e diamantes deveriam ir para a coroa portuguesa. Então, eu ia lá, eu trabalhava, mas 20% daquilo que eu encontrava, eu tinha que passar para a coroa portuguesa. Além do quinto, uma quantia anual fixa de ouro também passou a ser exigida. Então, além de eu passar o quinto sobre tudo aquilo que eu achava, chegava lá, durante o ano ainda tinha que passar mais algo que eles exigiam das pessoas que estavam ali trabalhando nessa exploração do ouro. Continuando aí na página 164, a partir da década de 1760, a extração do ouro começou a diminuir. E mesmo os membros mais ricos da sociedade mineira não conseguiam pagar os impostos da coroa, que para compensar suas perdas, os manteve altos. Mesmo se a pessoa não conseguisse pagar, elas não queriam saber. Os impostos continuavam altos, eles não faziam nada ali para negociar e nem para aliviar para ninguém não. Tá? Isso gerou uma grande dívida de capitania das Minas Gerais com a coroa. Então, começou a ter ali uma dívida enorme, porque as pessoas não estavam conseguindo mais extrair o ouro como extraíam, né, em grande quantidade, e aí eles começaram a ter dívidas com a coroa, não estava conseguindo pagar esse quinto, não estava conseguindo pagar essa porcentagem que exigiam além do quinto todo ano. Então, para resolver o problema, grifem aí, para resolver o problema, a coroa portuguesa estabeleceu a derrama, tipo de cobrança de todos os impostos atrasados dos habitantes da capitania. Olha o que eles faziam, gente. O que era a derrama? Que consistia na invasão das casas por funcionários da coroa para confiscar bens que pudessem saldar as dívidas dos impostos. Então, vocês vão grifar aí até imposto. Ou seja, não tem o ouro, não tem outra maneira da coroa receber, então a coroa ia lá e tomava tudo que você tinha. Isso aí foi chamado de derrama, tá? A dominação portuguesa gerava muita insatisfação entre alguns grupos, principalmente nos setores mais ricos da sociedade, a chamada elite colonial, composta por fazendeiros, grandes comerciantes, intelectuais, militares e padres. Entre os anos de 1788 e 1789, diversos colonos endividados, membros da elite local de Vila Rica, começaram a planejar uma revolta. Então, juntou ali aqueles colonos endividados que faziam parte da elite, que não conseguiram pagar o quinto e que estavam sujeitos ao derrama, né? A derrama que a coroa tinha imposto. Então, o que eles fizeram? Eles se juntaram, né, para planejar uma revolta contra essa derrama.
Então, qual era o objetivo dessa revolta? Com o objetivo de transformar a capitania de Minas Gerais em uma república. Eles queriam ser independentes dessa coroa. Eles queriam montar a república deles, o estado deles, o governo deles, além de criar uma universidade e instalar fábricas na região. Então, a revolta deles, né, tinha esse objetivo aí. Continuando, nós temos aí, né, uma imagem, tá? Aqui, ó, da vista da cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica de Minas Gerais, né? Tanto é que é uma cidade histórica, tá? Por conta dessa situação toda, da extração do ouro e tudo mais. Aí na página 165 vamos dar continuidade aí para sabermos como que foi essa revolta aí dessa elite em Minas Gerais. Apesar de falar em ideais de liberdade, os integrantes do movimento não entraram em um acordo com relação à escravidão. Por quê? Porque uns queriam que os escravos fossem livres, outros já queriam que não, que mantivessem a escravidão. Apenas uma parte deles era a favor do fim do trabalho escravo, enquanto outros, que eram a maioria e proprietários de terras e de escravizados, queriam mantê-los. Dessa forma, a independência de Minas Gerais em relação a Portugal iria atender, sobretudo, aos interesses da elite local. Então, acabava que quem não fazia parte da elite estava fora aí, né? Fora dessa revolta que eles estavam criando, que eles estavam pensando apenas na elite, principalmente quando se fala em relação a manter a escravidão, né? Grifem, os membros do movimento planejaram uma revolta que aconteceria no dia em que a derrama fosse marcada. A coroa portuguesa marcou para amanhã a derrama, para chegar lá e tirar tudo aquilo das pessoas que deviam para ela. Então, era aquele dia que eles iam agir e fazer a revolta. Contudo, continua grifando aí, o governador da capitania foi informado dos planos dos revoltosos. Então, informaram para o governador aí, que era responsável pela capitania, né, de Portugal, que eles estavam querendo fazer essa revolta. Que a elite de Minas Gerais estava querendo fazer essa revolta. Que acabaram presos e condenados. Continua grifando. Entre os presos estava Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Continua grifando aí, como um dos membros mais ativos do movimento, Tiradentes assumiu a responsabilidade da tentativa de revolta. Apesar de que agora nós sabemos que ele não fez nada sozinho. Era um grupo, mas ele assumiu que estava à frente dessa revolta. Ele assumiu isso daí. Então, acabou que ele foi declarado inimigo da monarquia portuguesa, teve seus bens confiscados e foi condenado à morte no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, que é a data que nós comemoramos até hoje, o dia de Tiradentes, né? Aí nós temos uma imagem, tá? Uma pintura feita a óleo, tá? Que mostra justamente o dia do julgamento de Tiradentes, ok? Bom, nós vamos agora para a página 166. Esse movimento de tentativa de independência de Minas Gerais, grifem isso daí, foi chamado pela coroa portuguesa de Inconfidência Mineira, que tem na palavra inconfidência o significado de infidelidade, como se fossem traidores, né? Por outro lado, atualmente, o movimento também é chamado de conjuração mineira, e a palavra conjuração possui o significado de aliança, ou seja, fizeram uma aliança para salvar, para tentar ter uma liberdade, tá? A Tia Graça vai deixar hoje um link aí de tarefa para casa, de um vídeo para vocês assistirem sobre a Inconfidência Mineira, para vocês entenderem um pouco mais o que foi a Inconfidência Mineira, ok? Você sabia as ideias de liberdade que inspiraram a Conjuração Mineira chegaram ao Brasil por meio de membros das famílias ricas da região que iam estudar na Europa. Lá, muitos tinham contato com as chamadas, grifem isso aí, ideias iluministas,
O que essas ideias iluministas faziam? Defendiam, entre outras coisas, a liberdade econômica e política e a igualdade. Aí nós temos aqui o número 5 da página 166, que pede para vocês numere os acontecimentos abaixo na ordem cronológica. Então, vocês vão numerar o que aconteceu primeiro, o que veio depois. Então, o que aconteceu primeiro, você vai pôr o número 1, na sequência dos acontecimentos, para construirmos essa nação que nós vivemos hoje. Então, vocês vão numerando aí o que aconteceu primeiro, o que veio depois, o que veio em terceiro, ok? Vocês vão numerar a sequência. Em seguida, vai o gabarito aí para vocês. Por que a monarquia portuguesa atribuiu o nome de Inconfidência Mineira ao movimento que tentou transformar Minas Gerais em uma república? Ficou óbvio isso daí, né? Porque ele considerava uma traição, que as pessoas estavam traindo a coroa portuguesa, que eles estavam sendo infiéis à coroa portuguesa. Então, por esse motivo, o nome de Inconfidência Mineira. Agora nós vamos ver também a questão da Bahia, que a Tia Graça falou no início, que a Bahia também sonhou em ser uma república. Em 1798, apenas alguns anos após a condenação de Tiradentes, a Bahia também foi o palco da tentativa de um movimento de libertação da região dos domínios da coroa portuguesa. Nesse período, Salvador já não era mais a capital do Brasil, mas a cidade era uma das mais importantes. Com cerca de 40 mil habitantes, tinha um intenso comércio de exportação, principalmente do açúcar. Grifem aí. Anos antes, por volta da década de 1770, uma grave crise econômica atingiu a população. Quando que essa crise começou? Por que começou? Ela começou quando grandes proprietários de terras passaram a priorizar o plantio de cana-de-açúcar, voltado para a exportação, em detrimento do cultivo de alimentos. Como consequência, começou a faltar alimento à população. E o pouco que tinha disponível ficou mais caro. Então, pararam de plantar alimentos, plantaram cana-de-açúcar, porque exportar era mais vantajoso, né? Então, por isso houve essa crise aí. Continua grifando. O descontentamento com Portugal incluía também os impostos que deviam ser pagos para os representantes da coroa e o alto preço de produtos básicos, como já citados, alimentos. Dada a insatisfação geral de vários grupos sociais, quem eram as pessoas desses grupos sociais? Grifem, membros da elite local, comerciantes, alfaiates, soldados, artesãos e escravizados, se organizaram para propagar ideias de liberdade pelas ruas de Salvador. Como que eles faziam isso? Eles afixavam panfletos nas portas de igrejas e de casas, chamando a população para uma revolta contra a coroa portuguesa. Nos dizeres dos panfletos, defendiam o que desejavam para a Bahia. Olha o que eles colocavam. Olha os interesses deles, tá? Mais para frente vocês vão precisar desses interesses. Quais eram os interesses que eles tinham? Transformar a capitania em uma república, aumentar os salários dos soldados, acabar com a escravidão e garantir a liberdade do comércio exterior. Até comércio exterior vocês vão grifar. Porém, devido ao que acontecera em Minas Gerais anos antes, a reação da coroa ao tomar conhecimento dos panfletos foi rápida e violenta. Grifem aí. Olha o que eles fizeram. Os principais líderes foram presos e condenados à morte em 1799. Então, nem chegou a ter esse momento. Houve só o convite para que a população participasse desse movimento. Quando eles descobriram, quando a coroa descobriu, prendeu as pessoas que eram responsáveis, os líderes, e os condenaram à morte em 1799. Na página 168, nós temos a estátua de Luiz Gonzaga, um dos líderes da Conjuração Baiana. Está na Praça da Piedade, em Salvador. Grifem aí. O movimento de independência da Bahia tinha características populares, pois muitos de seus participantes eram trabalhadores livres e escravizados, que lutavam por melhores condições de vida e liberdade. Foi chamado de Conjuração Baiana ou
Revolta dos Alfaiates, devido à participação de alguns alfaiates que assumiram a liderança do movimento. Agora nós temos aí o número 7. Descreva a cidade de Salvador na época em que ocorreu a Conjuração Baiana. Ou seja, como que estava Salvador, quantos habitantes ela tinha, por qual crise que ela estava passando e o porquê. É isso que vocês vão colocar aí. Em seguida, vai vir o gabarito. Por que se afirma que o movimento de independência da Bahia tinha características populares? Porque a ideia partiu foi da elite? Não, né? A gente sabe que a ideia não partiu da elite. Partiu de quem? Por isso que tem características populares. Vocês vão explicar isso daí, ok? Agora na página 169, você é o historiador. A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates teve início com a divulgação de panfletos com frases que chamavam a população de Salvador para um levante contra a coroa portuguesa. Leia atentamente o trecho abaixo. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Salvador, 12 de agosto de 1798. Cite um objetivo da Conjuração Baiana que podemos relacionar com o trecho, o tempo em que todos seremos iguais. Lembra que a tia Graça falou que era para vocês grifarem lá qual era o objetivo, o que eles queriam com essa conjuração, com essa revolta, né, deles aí? Você vai citar apenas um, ok? Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Como a tia Graça disse, eu vou deixar um link sobre a Inconfidência Mineira para que vocês possam assistir, para que vocês ainda tenham um conhecimento maior, né, de como foi, do que aconteceu, e é sempre bom, como a tia Graça sempre diz, saber um pouco mais, tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Até mais!